Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de rotulagem de alimentos. Vocês têm o hábito de ler os rótulos dos alimentos que vocês vão comprar ou que vocês consomem? A maioria das pessoas que leem alguma coisa do rótulo, elas se limitam simplesmente à quantidade de calorias. Mas existem muito mais coisas que a gente pode descobrir lendo um rótulo. Pacientes que são alérgicos ou que cuidam de alguém que tem alguma alergia alimentar já está treinadíssimo a procurar a lista de ingredientes se tem ou não o ingrediente que causa alergia à pessoa, porque às vezes ele pode vir disfarçado com um nome um pouquinho diferente. Mas aqui eu quero falar da leitura do rótulo das pessoas em geral. Quando você vai escolher um chocolate, quando você vai escolher um atum, quando você vai escolher um pão, são três coisas que a gente consome bastante, né? E que faz toda a diferença a gente ler o rótulo. Então vamos lá. Por lei, na rotulagem, o primeiro ingrediente que é colocado na lista de ingredientes é o ingrediente que está em maior quantidade. Comece a se habituar a pelo menos dar uma olhadinha nisso também, se você só está acostumado a ver a quantidade de calorias dos alimentos que você consome. Aí você vai começar a descobrir algumas coisas bastante interessantes. Há um tempo atrás, eu ganhei uma cestinha de chocolates de uma paciente. Eles eram todos da mesma marca. E eu, com o meu hábito de já ler os rótulos, descobri uma coisa muito interessante. Mesmo sendo da mesma marca, um dos chocolates, ele estava listado lá no primeiro ingrediente, massa de cacau. Legal, aquela era uma barra de chocolate sabor X. O outro, que era da mesma marca, primeiro ingrediente, açúcar. O que significava que aquele chocolate, na verdade, era uma barra de açúcar sabor chocolate. Então, mesmo sendo da mesma marca, a gente pode escolher produtos que tenham massa de chocolate ou açúcar como primeiro ingrediente. Qual vai ser mais saudável? Aquele que tem a massa de chocolate como o primeiro ingrediente. Outra coisa que eu também já fiz postagem, que eu não sei se vocês já observaram. Existem pães que vem escrito pão integral. Você olha para ele, ele é um pão colorido, ele não é um pão branco. E quando você vai olhar a lista de ingredientes, tcharam! O primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse pão, ele não é um pão integral, porque o principal ingrediente dele é a farinha branca. Então, vamos supor que para fazer um pão, você vai usar 1 quilo de farinha. Eles usam 750 gramas de farinha branca e o restante de farinha integral. Isso faz com que o pão não fique branco, ele vai ficar com uma coloração diferente, mas ele não pode ser considerado um pão integral. Cris, mas por que eles chamam de pão integral? Porque a legislação permite. E por que a legislação permite? Excelente pergunta que os nossos legisladores poderiam responder. Por que um pão colorido pode ser chamado de pão integral, mesmo tendo como principal ingrediente a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico? Esses dias eu estava no mercado aqui perto de casa e eu estava escolhendo uma lata de atum. Peixes são bons, atum faz parte do quadro de peixes com boa quantidade de ômega 3. E a gente sabe também que a carne do peixe, ela é uma carne mais cara, a não ser que você more no litoral e consiga comprar diretamente com os pescadores. Então, muitas vezes, esses enlatados, eles acabam sendo uma opção econômica para a gente comprar. Então, coisas que são interessantes de vocês observarem. Primeiro, esse atum, ele está sendo conservado ao natural ou ele está sendo conservado em óleo? Então, se ele está sendo conservado ao natural, a gente vai ter uma quantidade menor de gordura por porção. Mas a segunda coisa para a gente observar, que foi algo curioso que aconteceu quando eu estava lá no supermercado. Tinha uma marca que estava em promoção, mas essa promoção estava deixando ele R$ 1 mais barato do que a outra marca que estava do lado.
E tinha uma senhora do meu lado me vendo, pegando os rótulos, olhando os rótulos, devolvendo. E aí ela falou assim para mim: aquele ali, ó, tá mais barato do que esse aí que você pegou. E aí eu mostrei para ela que o que eu havia pego tinha mais ou menos 50 miligramas de sódio por porção. E aquele que estava R$ 1 mais barato tinha 300 miligramas de sódio por porção. Então, é importante que a gente faça a leitura dos rótulos e que a gente compare os produtos que a gente vai comprar, não só em relação a preço, em relação a calorias, mas também em relação à quantidade de gorduras, que a maioria de vocês já está acostumado a ver. Qual é o principal ingrediente que a gente tem? Porque às vezes a gente está levando gato por lebre. A quantidade de açúcar, a quantidade de sal e a quantidade de gordura trans. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você a adquirir um novo hábito para tornar a alimentação da sua família mais saudável.